De volta com o programa Impressões, e hoje aqui com o economista Celso Mangueira e também com o doutor André Tosi Furtado, filho de Celso Furtado, ele que é professor da Unicamp e doutor em Ciências Econômicas. Começando também de novo o segundo bloco com o doutor André, me diz uma coisa, você nasceu já aqui no Brasil, na década de 50, e o Brasil está em transformação, vamos pensar nesse sentido da industrialização, não é? Esse período de já pós-Vargas, já com Juscelino Kubitschek. Como é que foi esse momento em que Celso abraça, né, essa missão de ser, primeiro, dirigir o BNDE, mas depois vai para a Sudene? Ele é parte da criação da Sudene. Como foi esse momento? Então, a gente precisa entender um pouco o que foi a permanência dele na CEPAL, né? A CEPAL foi realmente uma importante escola de pensamento. Eu entendo que, inclusive, ele é um dos fundadores do próprio pensamento cepalino. A gente não pode pensar o pensamento cepalino dissociado do Celso Furtado. Ele, na realidade, está ali, né? Dentro do pensamento cepalino. Agora, a CEPAL certamente não foi, digamos, uma organização que criou um espaço para que ele pudesse realmente desenvolver todas as suas plenas capacidades intelectuais. Ele começou a sentir alguns problemas lá, né? Então, inclusive, ele fez um famoso estudo sobre a economia mexicana, né, que foi nos anos 55, né, e esse estudo teve oposição do governo mexicano e ele não conseguiu publicar esse estudo. Então, ele também tinha questões que ele não podia publicar trabalhos com a sua autoria, né, isso não era bem visto, inclusive o livro A Economia Brasileira foi isso. Então, eu entendo que no momento que ele saiu da CEPAL, é porque ele já não encontrava mais ali um espaço para ele, como intelectual, né, poder progredir. Ele precisava de um espaço, por isso ele volta ao Brasil. Quando ele chega ao Brasil, né, ele vai ser, né, logo trazido para o BNDES, ele mesmo coloca isso nas suas memórias, ele vai sentir que ali era um trabalho de funcionário, certo? E não correspondia digamos, a vocação dele, que era uma pessoa de ação. Eu acho que tem que entender isso, né? Que para ele existia pensamento e ação. Isso não estava separado, não podia ser dissociado. Ele não era um intelectual no sentido próprio daquela pessoa que fica lá teorizando a vida inteira, né? E a ação é uma coisa escapa um pouco ao âmbito do... Não, ele era um homem de ação, né? E aí ele realmente, eu acho que se sentiu muito mais à vontade no Brasil, porque ali ele vai encontrar um espaço, um acolhimento muito maior. Sendo assim, ele vai ir conduzindo um pouco a sua ação. Então, o que ele vai perceber? Ele vai, logo que está no BNDES, ele vai montar um grupo para pensar a questão regional, o Nordeste, né? E vai aproveitar ali uma oportunidade histórica que surge no momento ali da seca do Nordeste, em 1957, Juscelino, né, preocupado com aquilo, o que pode ser feito, e aí ele vai lá e entra, né, a famosa apresentação que ele faz em Juscelino, em 15 minutos ele consegue passar uma mensagem ali que Juscelino percebe, né, que realmente ali estava a pessoa que era capaz de agir, né, que poderia mudar o padrão de relação no Nordeste. E aí chama ele para formar um grupo de estudo que vai dar origem depois um grupo de trabalho, né, que vai dar origem ao que vai ser a Sudene posteriormente. Então, eu entendo que esse foi realmente um momento muito positivo na vida dele, né, no qual ele vai avançar muito nessa capacidade de implementar ações, né. Depois, até chegar ao golpe, né, a gente pode dizer que há uma crescente resistência, né, de parte de segmentos da sociedade brasileira a essa proposta que eu entendo uma proposta fundamentalmente reformista, que está fazer reformas no
sistema brasileiro para que você pudesse liberar as amarras do desenvolvimento, você podia soltar o verdadeiro potencial de desenvolvimento do país. E isso ele vai sofrer essa oposição muito fortemente no Nordeste, mas também, quando ele vai ser ministro do Planejamento, ele também vai enfrentar muita oposição, né? Resistência frente às propostas de reformas que ele estava ali querendo, né? Agora, essas reformas sempre estão associadas a um plano econômico, a um plano de desenvolvimento, não se tratava só de mudar a sociedade, se queria colocar o Brasil numa trajetória de desenvolvimento que ele estava um pouco se desviando. E até a gente pode dizer que, no fundo, o Brasil foi se desviando dessa trajetória, e por isso que ele está hoje nesse impasse que está o Brasil hoje, porque foi se perdendo, né, o potencial que o país tinha para se desenvolver. Né? Verdade. Celso, eu queria perguntar uma coisa para você. O doutor André já começou falando aí. Em meados do século passado, a Paraíba tinha aquilo, ou o Nordeste tinha a questão do coronelismo, que mandava e desmandava. E o doutor André falou essa questão aí dessa resistência. E aí passa a ideia de que realmente o Celso Furtado era um sujeito muito corajoso, né? Enfrentar toda uma elite, né? Em nome de pessoas que necessitavam de transformações de uma região pobre que precisava passar por uma transformação. Ele, inclusive, foi recebido em Recife, né? Em pé de guerra, né? Inclusive, alguns intelectuais pernambucanos e também alguma parte da elite paraibana, principalmente os detentores de terra, produtores né, na área de cana-de-açúcar. Então, ele sofreu muita resistência, uma preocupação na questão da reforma agrária, aquela preocupação, uma aproximação que ele tinha, inclusive, com a Liga Camponesa, né? Ele dialogava, porque Celso Furtado ele não era ele era um desenvolvimentista, mas não era um panfletário, né? Ele viu o desenvolvimento com outra visão, né? Mas o entendimento que havia na época que ele queria também, né, criar um clima de extrema dificuldade na região. Então, ele teve muitas barreiras, né, aqui em Pernambuco com relação às suas ideias, né? Agora, parece-me que a coisa melhorou quando ele foi recebido por John Kennedy, né? E foi muito bem recebido na oportunidade, inclusive com uma promessa de ajuda aqui na região Nordeste, feita por John Kennedy, e aquilo amenizou muito a presença, o trabalho que ele vinha fazendo aqui, né? Tanto que, em determinado momento, ele exerceu os dois papéis, não só superintendente da SUDENE, mas também o primeiro-ministro do planejamento, né? Para fazer um plano trienal, que acabou não sendo, né? Combinou quase com o afastamento aqui da saída dele do país, mas também ele iniciou ali, acho que chegou a entregar o plano trienal, que também recebeu muita resistência, porque você ali, muitas achavam que deveria, aquela questão, quanto o Estado deve gastar, sempre aquele negócio do papel do Estado. E uma ala queria que o Estado fosse muito mais benevolente. E Celso Furtado era um homem equilibrado, né? Então não foi até onde gostaria, e também ocorreu muita resistência com relação ao plano trienal, né? Então, a presença aqui do Nordeste, retornando, teve assim uma resistência muito grande, né? Como, aliás, até hoje as coisas no país ela não mudou muito, né? Não mudou muito. Basta você chegar com algumas ideias mais inovadoras, mais criadoras, né? Que há uma tendência a resistir, antes de efetivamente você saber na prática qual o resultado daquilo pode oferecer. Então, ele teve aí um momento, e também aquele momento se caracterizava, como já colocou, a questão do momento da industrialização, um momento também desenvolvimentista, né, muito naquela oportunidade, uma certa despreocupação com a questão da inflação, também caracterizava, não havia, né? E também a questão de não tanto controle da questão dos gastos públicos. Era aquele momento que estava daquela década, naquele
final dos anos 50, início dos anos 60. Né? Uma pena que a coisa não teve continuidade. Né? Não teve continuidade para podermos chegar aos resultados que poderiam transformar aquilo no nosso Nordeste. Né? Apesar que, mesmo num espaço relativamente curto e numa situação extremamente difícil do Nordeste brasileiro naquela época, que perpetua ainda hoje, né? Tem muitos obstáculos ainda que temos que vencer, nós conseguimos avançar, né? Com relação à melhoria, à industrialização, à criação de parques industriais aqui na região, na Paraíba, também teve o seu parque industrial, que foi implantado naquela oportunidade, mas que não teve, infelizmente, continuidade. Né? Isso que foi a grande questão. Então, o legado dele acabou não se perpetuando de uma forma mais efetiva por questões de falta de homens públicos, gestores públicos que poderiam ter efetivamente dado continuidade àquela obra. É lógico que o clima político não permitia, né, a questão do momento que vivíamos, né, e os pensamentos eram outros, mas ficou, acima de tudo, eu acredito, a questão do momento extremamente forte inicial da industrialização do Brasil. Se tivéssemos continuado com aquele ritmo, talvez o país seria outro nesse momento. Né? Avançamos, mas avançamos de outra forma com relação ao governo militar, mas não chegamos àquilo que efetivamente Celso Furtado pensava com relação ao nosso Nordeste. Doutor André, o doutor Celso falou uma coisa interessante aí, e ele lembrou aquele momento histórico que foi o encontro de seu pai com o presidente americano. E eu lembro que naquela época, início dos anos 60, aqui na Paraíba, existia uma questão das ligas camponesas, que culminou até com a morte de João Pedro Teixeira, lá em Sapé, e o próprio presidente americano, John Kennedy, viria à Paraíba. Essa visita teria uma certa influência desse encontro com o Celso Furtado? Bem, eu não... Sabe que eu era bem jovem nessa época, mas o que a gente pode dizer é que houve, sim, da parte do John Kennedy, um sentimento favorável em relação. Agora, a meu pai, agora a questão era muito mais o aparelho de Estado americano, né? Certo? Que não via com bons olhos ali, né? Vocês sabem perfeitamente, a gente estava no período da Guerra Fria, né? A infiltração comunista, né? E tinha um medo muito grande de que o Nordeste se transformasse numa nova Cuba, né? Certo? Esse era o maior... Então, os americanos balançavam entre estender a mão, que era a Aliança para o Progresso, e tentar, de alguma forma, induzir até reformas sociais, que eles mesmos estavam convencidos que era necessário, que eles já haviam feito lá na Ásia, lá, né, no leste asiático, quando eles venceram a Segunda Guerra Mundial, fizeram a reforma agrária, etc. Eles sabiam que precisava ter uma mudança socioinstitucional nesses países para você poder realmente começar um verdadeiro desenvolvimento capitalista, porque senão você tinha aquela estrutura anterior que era um verdadeiro bloqueio ao desenvolvimento capitalista. Então, você tinha essa visão reformista dentro do Estado americano e, por outro lado, você tinha uma visão extremamente conservadora que vem da própria história americana, de aliança com esses coronéis, essa oligarquia latino-americana, né, se opondo ao movimento popular. Então, você percebe claramente isso no governo americano, e se a gente lê as memórias do meu pai, você vai perceber claramente que depois ele começa a perceber, né, apesar desses sinais no início do governo americano, uma clara vinculação entre digamos, as autoridades americanas e grupos que estavam ali lutando contra as reformas, enfim, a política da Sudênia. Então, ele vai perceber que é uma contradição clara no discurso americano, né? E ou seja, os Estados Unidos, inclusive ele vai escrever depois, foi publicado, que os Estados Unidos estavam muito presos ao fenômeno da Guerra Fria e não conseguiam enxergar, né,
a necessidade de transformação social desse país, que era a única forma de eles se desenvolverem, que seria benéfico até para os próprios Estados Unidos. Então, essa contradição profunda ele enxerga nos Estados Unidos e, portanto, a sua visão no final é uma visão um pouco de decepção, né? Porque ele achava que no início havia assim uma boa postura em relação ao Sudene, ele vai perceber que não vai ser isso que vai se concretizar. Muito bem, nós vamos agora a mais um intervalo, programa Impressões, e a gente volta já já.